Alô, comunidade das redes sociais, mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E o tema hoje é o cagaço de Donald Trump. Muita gente, e talvez por nós sermos brasileiros, nós convivemos com personalidades políticas como se elas fossem membros da nossa família. Então todo dia a gente ouve falar Lula, Bolsonaro, fulano de tal, cicrano. Principalmente um homem como Lula que está no debate público ininterruptamente desde 1948. Desde 1978, desde 1978. O que significa isso? 78, 88, 98, 2008, 2018, 2028 fariam 50 anos de debate público. Menos 3, 47 anos no debate público ininterruptamente, sendo citado todas as semanas. Isso eu penso que é inédito na história do mundo, talvez, porque há muito tempo a gente ouve falar de personalidades políticas que estão aí. Dalai Lama. Mas eu não vejo Dalai Lama no debate público, no debate político, na agenda do debate político mundial. Então eu fiquei tentando me lembrar de algumas pessoas da política do mundo. Há pouco tempo atrás nós tínhamos a Rainha Elizabeth, mas a Rainha Elizabeth era uma rainha, ou seja, ela participava do debate, mas não dentro do poder executivo. Longe disso, era uma chefe de Estado. A nobreza inglesa faz do rei ou da rainha chefe de Estado, não chefe de governo. Então, o debate é um debate pro forma, é um debate representativo, é um debate de chefe de Estado. Há até uma piada, né? O Bolsonaro chegou. Eu não quero ser uma rainha da Inglaterra, ou seja, essa piada no sentido de que a rainha da Inglaterra representa o Estado, mas não governa no sentido de fazer parte do poder executivo. Então eu não estou conseguindo encontrar. Tem também alguns políticos, como Daniel Ortega, que fez parte do movimento sandinista da Nicarágua. O movimento sandinista era um movimento que tentava trazer o socialismo para a Nicarágua, e os Estados Unidos financiava os contra da Nicarágua, contra os sandinistas. Mas o movimento sandinista passou, ou seja, o capitalismo se tornou hegemônico, inclusive na Nicarágua, e hoje em dia Daniel Ortega virou um ditador dito de esquerda, mas também Daniel Ortega não está no debate público do mundo. Ele é um líder autocrático da Nicarágua. Quem mais? Mandela faleceu. Eu estou tentando procurar alguns nomes que tenham a mesma longevidade do Lula no debate público. Na política brasileira, alguns que tinham já saíram do debate já há muito tempo. Fernando Henrique saiu do topo do debate já há muito tempo. Quem mais estaria? Ou seja, eu não consigo ver no mundo, no Brasil e no mundo, alguém com uma longevidade no debate. Pela terceira vez presidente do Brasil e recordista de voto no mundo. Por que eu estou falando tudo isso?
Porque a gente lida no Brasil, Lula pra cá, Lula pra lá, Lula ladrão, aí o outro defende. E a gente, essa familiaridade faz com que a gente deixe de enxergar a grandeza de alguns políticos no exterior que a gente aqui não consegue compreender, mas no exterior sim. No exterior, talvez por causa da distância do falatório do dia a dia, há um certo olhar de distanciamento. Por exemplo, quando houve todo aquele movimento aqui de Lula preso, e o Lula foi preso sem provas, não há provas, né? Inclusive o Moro e o Dallagnol foram julgados por suspeição, e a suspeição de Sérgio Moro ajudou a retirar a culpa que havia sido imposta ao Lula. Mas no Brasil a gente entrou na onda do lavajatismo. No mundo não. No mundo havia críticas severas, inclusive do Papa Francisco, que chegou a escrever uma carta para o Lula na prisão. Depois que o Lula foi preso, o Lula foi lá conversar com ele sobre os problemas sociais do mundo. E quando o Lula foi preso, a ONU protestou contra a prisão. Houve um documentário feito por, esqueci o nome da menina, sobre os dias que antecederam a prisão do Lula, o impeachment da Dilma, os movimentos, e haviam críticas internacionais muito severas. Inclusive a ONU protestou quando o Lula foi preso, porque todos chegaram à conclusão de que não havia provas. E então há essa percepção no mundo de que o Lula é um homem extremamente importante. Tanto é que ao voltar em uma viagem ao exterior, à França, o francês cantava: o Brasil voltou, o Brasil voltou, o Brasil voltou, porque o Lula havia voltado e o pangaré da República que o antecedeu havia saído. E o Trump, ele sabe dessa grandeza. Não pense vocês que porque ele é presidente dos Estados Unidos, ele tem desprezo ao Lula. Ele pode até ter desprezo pela figura representativa latina do Brasil. Mas ele sabe muito bem quem é o Lula. E agora, quando o Lula se torna o presidente, né, temporário dos BRICS, isso bate fundo no ego de Donald Trump. Ele se amedronta, ele está no maior cagaço. Não é à toa que ele está falando por aí que vai taxar as nações que se aproximarem do BRICS. Pirracinha de mau gosto, de criança, bebê velho, mimado. Isso demonstra o quê? Que ele está com o maior cagaço. Mas, como presidente dos Estados Unidos, precisava esse cagaço todo? Ele é presidente dos Estados Unidos, da nação mais rica do mundo. Por que isso? Trump, ele tem uma percepção política muito apequenada. Trump pensa pequeno, apesar de presidente dos Estados Unidos. Não é pensa pequeno em relação a mim. Alguém poderia falar: você está com inveja. Não, pensa pequeno em relação a ser presidente dos Estados Unidos. Da mesma forma como não tenho capacidade de ser presidente do Brasil, eu pensaria pequeno se eu fosse presidente do Brasil, porque eu não tenho essa capacidade, eu não tenho essa habilidade. Então eu me apequenaria na condição de presidente, e eu posso muito bem ser muito mais útil na condição de professor. Mas ele faz parte de uma geração da infosfera, da geração da plataforma, do capitalismo de plataforma. E ele é um típico tuiteiro. Ele entende que o Twitter dele
o espírito de tweet, o espírito de tuiteiro é a maneira como ele governa. Então ele vai colocando frases e que vou taxar. E o americano, segundo o Guga Chakra, tem uma frase muito sui generis. O Trump sempre arrega. Isso já pegou. O Trump sempre arrega. Eles falam uma bravata, ele se incomoda com uma coisa, ele fala uma bravata, age como se os Estados Unidos fosse a empresa dele, aí ele vai para a imprensa em um pronunciamento, diz: todos virão aqui falar com o seu presidente. Ele acha mesmo que ele é o presidente do mundo. Ou seja, isso é deficiência intelectual. Isso não é só arrogância. Isso é deficiência intelectual para a grandeza de um presidente, né? E há um ressentimento contra as universidades, o que demonstra também deficiência intelectual. Toda pessoa que tem deficiências intelectuais e que não superaram isso se ressentem contra as universidades. É contra as universidades, é contra as ciências, é contra a pesquisa. Essas coisas todas estão sendo enxugadas lá. Todas estão sendo enxugadas. Inclusive, a imprensa noticiou que ele tentou criar a Universidade Trump, mas não conseguiu. Ou seja, com todo o dinheiro que ele tem, ele não conseguiu criar a Universidade Trump. Porque os Estados Unidos investe pesado em pesquisa científica nas universidades. Os Estados Unidos não privatiza a universidade da maneira como as pessoas pensam aqui mesmo. E mesmo que uma faculdade, uma universidade tenha essa participação privada, o Estado investe massivamente. Por quê? Há coisas que são tão caras, tão caras, tão caras, tão caras, que nem o rico pagaria. Pesquisa universitária. A universidade, para que ela tenha qualidade, ela precisa do setor público. Por isso é que as grandes universidades, inclusive do Brasil, ou elas são muito subsidiadas ou elas são públicas. Aqui no Brasil, as melhores são públicas. Por quê? É muito caro manter a qualidade de uma universidade, as pesquisas. Não é barato. E o rico não quer colocar o dinheiro dele da maneira como ele deveria colocar. É por isso que no Brasil as grandes universidades particulares, ou elas são de alguma instituição como a Igreja Católica, ou elas são presbiterianas, mas não está entre as melhores as universidades que são apenas privadas, apenas que habitam no setor privado. Aí algumas estão correndo agora para fazer parte de grandes grupos econômicos, e como elas fazem parte de grupos econômicos, o interesse dessa universidade é a ação dessas universidades subirem no mercado financeiro para que esses grupos econômicos fortaleçam essas marcas, o que é problemático, porque essas universidades estão interessadas principalmente em uma saúde financeira que faça, ou uma saúde financeira aparente que faça com que elas se valorizem no mercado. Então, incha-se de alunos, isso gera um valor de mercado, mas e a qualidade? Então, por causa disso, Trump demonstra assim ser uma pessoa de um pensamento muito diminuto. E existe, por parte da extrema-direita, da direita brasileira, uma ideia de que o milionário, por ser milionário, ele é culto, ele é um vencedor, por ser um milionário. Ser um milionário é um gênio. Mas eles se esquecem que esses milionários, eles não são milionários apenas porque eles são investidores. Eles são milionários por grandes acordos que eles fazem com o Estado, que subsidia os seus projetos. As grandes farmacêuticas, as grandes plataformas da informação, Google, Facebook, todas se projetaram
com subsídios públicos, porque é infraestrutura. Você vai funcionar, essas grandes marcas, essas grandes infraestruturas de comunicação, elas funcionam, né, dentro de estados nacionais e transnacionais, ou seja, o Estado precisa estar, ou seja, são investimentos públicos, mas que habitam na infraestrutura pública. São grandes investimentos privados, mas a casa, acho que usando uma paráfrase, o imóvel da infraestrutura é público. Porque se o poder público não fornecer esse imóvel para que o privado habite, o privado sucumbe. Porque não, é muito caro manter a força da infraestrutura apenas com recursos privados. Eles não querem. O público tem que chegar. O teu imposto sustenta a força de Facebook, de Google, de todo esse capitalismo de plataforma. Então, voltando, eu estou falando isso para mostrar a pequenez do pensamento de um Donald Trump. Pessoa que não consegue fazer uma leitura simples do mundo que está vivendo. American Great Again, essa American Great que ele fala é a América imperialista, da época onde o capitalismo era dirigido por grandes nações. O capitalismo se mundializou e hoje nós vivemos no império do capital. O capital se mundializou, quebrou fronteiras e tem muito mais força econômica que o Estado. Muito embora o Estado seja o soberano e invista milhões na infraestrutura. Só que o poder privado não quer. Por exemplo, a gente ouve muito falar no Brasil, porque a infraestrutura de educação no Brasil, por exemplo, popular é pública, há investimento público. Mas faz tanta propaganda de fundação isso, fundação aquilo, fundação Roberto Marinho, fundação isso. Qual é o resultado disso? Não é que não dê resultado. É Fundação Bradesco, é Fundação Itaú, é tanta fundação investindo em tanto, a gente não consegue ver um resultado prático nessa quantidade de fundação. É Fundação Bradesco, é Fundação Itaú, é Fundação Caixa Econômica, é Fundação Globo, é Fundação Roberto Marinho. Mas quando a gente olha para os resultados, ainda que eles não sejam satisfatórios, o resultado imediato se dá através do investimento público. Mas, então, voltando aqui, parafraseando, né, tô voltando aqui o que eu estava falando, mas a mentalidade de um Trump é uma mentalidade privatista. Há um engano nisso, porque ele também viveu a vida toda encostado no Estado. Como todo milionário, mega milionário, viveu encostado no Estado. Elon Musk, eu acho que encostado no Estado. É gênio. Se você encontrar alguns... se o poder público... Se você tiver o lobby necessário para que o poder público invista no teu projeto pode ser bom, teu projeto pode ser uma merda. Mas você será rico, será milionário porque você encontrou respaldo no abrigo público. Porque é o público que dá a infraestrutura para que o privado habite no seu imóvel infraestrutural. Aqui, no Brasil e no mundo. E aquele papo de que os Estados Unidos não tem servidor público? Porra nenhuma. Muito mais do que a gente. Muito mais do que a gente. Eu comecei a falar do Trump, dei umas fugidas, mas voltando aqui, Trump sabe muito bem o tamanho do Lula. Eu acho que ele respeita mais o Lula que o Brasil. Por isso ele está chiando. Não podem criar uma moeda alternativa. Tem que vir aqui, a moeda tem que ser o dólar.
Ele sabe. O poder do capitalismo financeiro está em quem detém o dinheiro. E quem detém o dinheiro como nação é os Estados Unidos. E o Lula é muito propositivo. Eu gosto do Lula. O Lula é propositivo. Não é uma questão de estar certo ou errado. O Lula é propositivo. Não. Temos que ter uma moeda alternativa. E aí os conservadores, pula, grita. Depois as coisas vão arrefecendo. Primeiro é gritaria, depois as coisas vão se assentando. Então é dessa força do Lula que eu estou aqui querendo dizer. E que o Trump está com o maior cagaço. Ok, galera? Vocês são do coração.